E aí pessoal, Dragon na área, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos com mais um vídeo de Master Duel e dessa vez eu vou trazer algumas opções de decks que pra mim é viável, né? Desse novo evento que vai ser lançado no dia 18. Esse vídeo está sendo antes do evento, né? Então é uma prévia dos decks mais ou menos que dá pra você montar em tudo. Cada um deles tem deck emprestado, então a gente vai comentar também sobre isso. Então não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha e bora lá! Vamos falar agora um pouco do evento. O evento é um evento de uma trindade, né? Que é o evento que você pode escolher o deck de fusão, Synchro ou Exceed. Cada um deles tem uma pontuaçãozinha lá, tem uns negócios diferentes. A pontuação é única, só que tem uns prêmiozinhos diferentes por cada um deles, tá bom? Cada uma dessas opções tem decks emprestados. Os decks emprestados são mais ou menos, né? Não tem nenhum muito fácil de jogar. Mas se você não tem condição de montar um deck, tenta jogar com um deck emprestado mesmo e tudo. Se tiver qualquer dificuldade, coloca no Discord que eu tento ajudar também se eu souber como funciona a mecânica de cada deck. Eu não vou me arriscar a usar o deck emprestado. Até posso me arriscar em outra conta ou outra, mas não vou me arriscar muito profundo. Então vamos lá, vou deixar 3 opções de cada deck aí para vocês. Bora lá. O primeiro é fusão e o deck que eu pretendo usar é esse daqui, ó, o deck de Branded, né? Ele fez o hit que eu pensava que ele ia fazer, a Konami, que é do Kyle Jarbas, mas não vai mudar muita mecânica. Ele baniu também a carta que busca a Branded, né? Fica bem complicado. Mas esse formatinho que eu vou fazer aqui, usando o Super Poly. Aí agora eu vou usar o Guardião Quimera, porque eu consigo fazer depois com a Super Poly, com o monstro do cara. É legal também usar o marcado em vermelho, também que dá pra fazer aqui por causa da Lib, né? Eu vou usar 2 desse carinha aqui. Essa aqui é um esboço, vou testar desse jeito, tá, galera? Mas esse é o formato que eu vou usar do Branded, né? Então o Branded vai ser usado bastante vezes. Tem como tirar só os bichos, isso aí eu vou ver a partir do evento. O Branded não é um deck indicado a você usar no evento, mas caso você já tenha o Branded, é nesse formato que eu vou jogar. Lógico que depois eu vou fazer um reporte de como foi o evento com esse deck, né? Agora um deck interessante que eu acho também que dá para você usar é o Dark Lord. Dark Lord também é um deck bem interessante. Eu montei mais ou menos como seria o deck, né? Com os Déspias, porque eu prefiro jogar com os Déspias com o Dark Lord, então eu colocaria 2 Trajet. Esse carinha aqui, o Senhor Obscuro, é sempre interessante porque ele faz especial Summon depois. Eu usei uma Cartesia, que ela faz fusão no campo, então isso é bem interessante pra gente usar. A Queen, que ela joga carta no cemitério, então é sempre bom a gente jogar uma cartinha no cemitério, até mesmo jogar o Diamantista para trigar o efeito dele. Tem que usar essa menininha também, que ela copia ataque. Esse cara por causa do Senhor Obscuro, que você usa ele como matéria. Nibiru, 2 Poly, um sarcófago para jogar o Tragedy. A gente tem também o banimento do Obscuro, que são 2 também para fazer invocação especial. Esse aqui para trazer o Peladura aqui, um DTT, um Teatro do Marcado, que é interessante porque ele vai fazer invocação de monstros a partir do campo ali com os Despianos, que é bem interessante. Aí vai usar 2 Khalid, um marcado, um abertura dos marcados, se tivesse mais a gente usaria mais. Aí a gente usa um marcado em vermelho, que é bem interessante também. Aqui você também pode usar o banimento do marcado, que também daria para fazer algumas coisas. Mas como a gente não tem muitos Déspias no cemitério, talvez isso te incomode alguma extensão. Mas pode tentar usar. E 2 Impermos. Aqui no Extra Deck eu usei o Lama Dragão, que é alvo de Super Poly. Garura, que é alvo de Super Poly. A gente também tem o Peçonhento, que é o Monstro de Trevas. A gente tem o nosso The Gate, né? É o Strapilha. A gente tem um Albion que ele tá banido, o resto, que é o Albion. Por que o Albion tá aqui, Drago? Você não consegue fazer. Mas eu tenho uma carta que joga ele, que seria a menininha aqui, né? Que é o Dragão do Crepúsculo. Mas vamos lá. A gente tem 2 Quaritz, um Quaritz, tem 2 Masquerada. O Masquerada é interessante ter 2, porque vai dar burn e tudo, então você consegue controlar bastante o jogo. O ideal seria você colocar 3 e forçar o máximo possível para ter 3 no campo. E aí você daria um burn muito alto no oponente. Mas daqui já tá bom, não tem complicação.
A gente tem a Dragão do Crepúsculo, que aí ele pode se tributar e invocar outro monstro depois. A gente tem esse dragão aqui que ele invoca 3, você pode pegar 3 monstros de trevas do campo. Então, como a gente tem repleto de monstros de trevas e que voltam, como o da Dramaturgo, que ele volta quando ele é feito de matéria de fusão, então dá pra você fazer bastante coisa. O Quimera, que a gente consegue fazer com a Poli, o Super Poli, que é bem interessante, usando o monstro do oponente, e aí ele triga o efeito porque ele foi feito com uma carta de fusão. Sempre eu prefiro utilizar 2. A gente usa essa carta que ela busca cartas do oponente, no cemitério dele, Link, ela bane ou ela evoca no nosso próprio campo, né? E a gente tem um boss do deck, que é o primeiro Senhor Obscuro. É uma carta muito interessante, e quando ele é usado como quando a gente tem essa carta aqui, a Estrela da Manhã como matéria, ele destrói todas as cartas no campo. Então ele é muito roubado. Ele é um monstro de 4.000, é um monstro de respeito. Então Dark Lord é uma boa opção. Esse é mais ou menos o formato que eu montaria ele, só que eu não vou montar, porque aí eu precisaria craftar 2 Senhor Obscuro, mais o Mascaredo, mais o Quimera, mas se você tiver já essas cartinhas, dá pra você utilizar. Senhor Obscuro é obrigatório você ter 2, tá? Não é muito legal você só ter 1. O Mascarete você pode substituir por alguma outra coisa, e até o Quimera também. O Quimera seria interessante você ter 2, mas caso eu não tenha, fica na opção de vocês. A minha última opção de deck montado, que é o mais barato, é o do Mago Negro, cara. O Mago Negro ficaria nesse formato aqui, dá pra você jogar. O ideal seria ter Skilled Rains. Como a Skilled Rain tá banida, então a gente não vai conseguir fazer muita coisa aqui não. Mas, cara, dá pra jogar bastante coisa aqui. Dá pra jogar com esse cara, jogando esse cara aqui buscando. Aqui tem como a gente usar o Templo também. Eu não usei o Templo porque eu quis colocar bastante Raging Trap, mas pode usar o Templo. O Templo de rituais é uma carta que ele busca essa carta aqui, ó. Que essa carta é muito importante, que ela é nosso buscador. Mas caso você não queira colocar o templo, dá pra fazer nesse formatinho aqui. 2 magos negros, no mínimo 2, tá? Máximo 3. Estourando 3, o 3 acho que é muito exagerado, que ele pode vir na sua mão brincando, né? Mas sempre aqui, isso aqui é tudo estrutural, galera. Isso que é da hora, isso aqui é tudo estrutural, menos o Super Poly, o resto é tudo estrutural. Tem um pacote disso aqui, tem um pacote disso aqui. Isso aqui é obrigatório você ter na conta. O Clausote você pode até substituir se você quiser. Aqui tem carta para diminuir, também você pode diminuir. Aqui eu coloquei pela vontade, né? E aqui no Extra Deck tá bem barato, né? A gente tem o Lama, que é alto Super Poly. A gente tem o Garura, que eu gosto do Garura porque ele também é alto Super Poly. E quando ele cai no cemitério ele compra uma carta pra gente, mas tem como você tirar isso. Aí a Pequena Maga Negra, o Dragão Peçonhento, o Estapilha, 3 cartas daqui, que eu não tenho muita opção, né? 3 desse mago que precisa ter, 2 desse maguinho, um Quimera, porque ele pode ser alvo de Super Poly também, né? A gente pode pegar da Super Poly todos os monstros do campo, né? E também o maguinho Supreminho aqui também, que pode ser um alvo interessante. Decks que também você pode utilizar aí na sua aventura. Caso você tenha o Tiara Mendes, você pode usar algumas engines dele. Você pode usar o Sombraneco também é um arquétipo interessante, também você consegue usar. O Sombraneco você pode usar com Branded, ou com Déspias, ou com o Tiara. Eu não aconselho usar ele puro, porque ele puro ele dá umas engasgadas nervosas. Tem a Pedra Plant também, que é o arquétipo desse carinha aqui, também é interessante. Você pode usar misturado com Branded também, que é uma engine bem interessante que você pode ter. E seria esses decks mais ou menos que eu conheceria. Também, se você quiser, o Dinomorph também tá on, tá? O Dinomorph ele é full fusão. Ele só tem fusão, mas ele é muito caro. Então não sei se vale tanto a pena você montar ele. Então aqui fica os decks de fusão. E aí você pode deixar nos comentários também qual deck de fusão você pretende usar nesse evento. Indo pro Synchro, logicamente que eu vou usar o Virtual World. Gosto muito do Virtual World, o arquétipo de Synchro que eu mais gosto. Se eu pudesse, eu montava ele no TCG, que eu gosto demais. Em caso de curiosidade, ele foi o primeiro deck forte que eu criei, foi o Virtual World. Por isso que eu tenho um carinho especial por esse deck. Então aqui ó, é o formato do Virtual World. Caso você não saiba como jogar com o Virtual World, tem uma decklist aqui, como eu explico como jogar. Então aqui está o formato do Virtual World.
Aqui no Extra Deck, que é o que importa pra gente, eu uso esse daqui, o Dragão Oriente. Caso eu tenha algum card synchro assim, eu posso tirar ele. O Estrela, a Poeira da Estrela vai sacar uma carta, o Coral vai sacar uma carta. E o Coral é interessante que ele me dá algumas extensões específicas aqui do deck. A gente tem a Besta do Mundo Virtual, a gente também tem a Besta da Névoa Dourada, que é interessante quando ela cai no cemitério, ela dá bounce de alguma carta, né? Então ela só serve para ser jogada mesmo. E ela é um dragão nível 6, então você pode usar aqui o Sparter, caso você queira, né? Eu tenho esse dragão, mais esse dragão. E a gente consegue passar pelo Sparter, mais ou menos, pelo Sparter, quando a gente coloca esse carinha aqui, né? A gente tem o dragão synchro, que a gente vai fazer a partir desse dragão aqui. A gente tem o Castelo das Nuvens, que ele vai reviver monstros de nível 9. Então a gente tem bastante monstro de nível 9 aqui pra gente reviver. A gente tem o dragão Mac Vermilion, que você bane uma carta reguladora e destrói uma carta do campo do oponente. A gente tem o Croco Dragon, que ele também me dá uma draw. E também cada carta que você tem na sua mão ele ganha 1000 de ataque. Ganha 500 de ataque. A gente tem o nosso boss, que é a Cube, né? A Cube ela vai banir todas as cartas quando cair no campo, ela vai ser banida. E quando você bate, ela traz uma carta banida sua ou do seu oponente para o cemitério. E quando ela está no cemitério, você pode banir uma carta reguladora e não reguladora e ele volta, né? A gente tem também o Vento da Estrela, que também aumenta o ataque dele em 300 a cada efeito ativado no campo, seu ou do seu oponente. A gente tem o Dragão Match Marinha, que ele destrói cartas do oponente sem dar alvo. Ele nega, na verdade, cartas do oponente sem dar alvo, que isso é importantíssimo. A Barônica, de vez em quando a gente vai utilizar ela, né? A gente tem o dragãozinho, que quando a gente coloca ele no campo, a gente seta alguma carta, ele pode invocar monstros de nível 7 ou 8, acho que é isso, se não me engano. Nível 7 ou 8 dragão do seu extra deck. E aí é assim que a gente chama esse cara. E a gente tem o Final Sigma, que é uma carta que a gente sempre vai colocar no campo. A melhor engine que a gente tem aqui do Virtual World seria com o Brave Token. Só como eu não tenho o Brave Token mais, eu mandei tudo pro vinagre, eu vou usar ele puro. Eu acho que vai dar bom. Dá pra dar bom em alguma coisa aqui, mas o ideal seria com o Brave Token, né? E algumas cartas Exceeds aqui, né? Mas assim eu acho que vai dar bem também. Eu vou tentar jogar desse jeito. O que eu pretendo jogar com esse deck no Ludo Synchro. Outra opção que você pode ter é o Speedroid. O Speedroid é um deck interessante, deck somente vento. Ele tem umas cartas R aqui, carinha, né? Tipo a Wind, como até mesmo o Dragão Synchro da Asa de Transparente também, que é uma carta o R, então talvez aí você tem que colocar na balança se vale a pena ou não usar, né? Como funciona o Speedroid? O Speedroid é um arquétipo totalmente de vento e ele tem algumas funções especiais. Exemplo do Escorpião. O Escorpião ele entra, como você não tem nenhum monstro no campo, ele entra como especial e aí você pode sacar uma carta do seu deck, a sua mão de vento. E aí você sempre vai sacar esse carinha ele entra no campo como especial, e aí ele se autotributa e você invoca outra carta. E aí você pode invocar esse cara que ele faz, pode reviver monstro cemitério, esse daqui que ele entra com especial, ou você pode trazer esse carinha também, que aí você consegue fazer outros Exceeds, outros Synchros na verdade aqui. Então é um deck bem interessante, é um deck que você tem que tomar cuidado, porque dependendo da engine que você joga, talvez te complique um pouco. E as cartas que estão na 3 são cartas que você sempre vai querer na mão. A Winda você sempre vai querer na mão, porque você vai usar ela, vai descartar uma carta de vento, né, que é o que você mais tem aqui. E aí você descartando a carta de vento, você vai pegar o escorpião entra como especial, ele entrando com especial, você traz outra carta, que seja essa, pode ser essa. E aí você trazendo essa carta, você traz outro monstro do seu cemitério, e pode ser ele, pode ser o cowboy também, que não tá aqui, o cowboy também, que pode trazer o cowboy também. Também interessante esse arquétipo, é um arquétipo bem difícil de jogar na verdade, né? Aqui no Extra Deck a gente tem
O alta velocidade, que você vai passar por ele para fazer alguma engine no futuro. A espada, que ela pode dar ataque perfurante depois. Esse cara que ele revive quando tem alguma carta de vento, ele revive depois, então você consegue fazer ele para fazer outras jogadas. A poeira, que você consegue fazer nível 6. Aí a gente consegue fazer o dragão coral. São dois desse cara das asas transparentes que você precisa ter. Esse cara é super interessante porque quando ele cai no cemitério ele dá balsa em cartas. Dragão de asas transparentes, esse daqui é do arquétipo, então você consegue passar por ele com uma facilidade. Você pode usar esse cara e usar esse daqui e fazer ele. Ou você pode usar esse cara e usar outro monstro de nível 4, como esse daqui, ou esse daqui, ou esse daqui, para fazer ele. Então, interessantíssimo usar ele. Esse cara aqui, ele é o tempero do negócio, que esse cara é muito forte. Ele tem dois efeitos, na verdade. E é o seguinte, você não é obrigado a ativar nenhum desses efeitos, mas ele só faz na entrada dele. O primeiro é que ele destrói todas as cartas do campo. Então, todas as cartas do campo ele popa. E outro é que ele nega todos os cards com face para cima do seu oponente. Então, cara, ele entra arregaçando de uma maneira absurda. A gente tem o nosso leãozinho, que a gente pode fazer ele também, né? Que ele não pode ser alvo de efeito, só pode ser alvo de efeito no Main Phase 2. A gente tem o nosso asa de cristal, que ele precisa ser usado por um asa transparente, então bem interessante daqui, que tem outros efeitos. A gente tem a Barona de Flor, que você vai conseguir passar por ela com uma grande facilidade aqui. E a gente tem o Justiceiro, que uma vez ou outra você pode conseguir fazer ele. É um pouco complicado fazer ele nesse deck? É um pouco complicado, mas vale a pena você ter ele para passar, alguma coisa assim, né? Ao ver, esse deck é bem interessante. Vale a pena craftar ele? Depende, se você vai usar a Winda em algum outro deck de vento, você vai usar o Asa de Cristal em algum outro deck, então depende muito, porque o Asa de Cristal é um genérico, né? Tem que depender, coloca na sua balança se vale a pena ou não fazer ele, ou então adaptar. Eu tentei adaptar o máximo possível de menos o R, mas é muito complicado, né? É muito complicado porque tem algumas R muito importantes no deck. E para finalizar os Synchros, né, eu vou deixar o deck mais popular que tem de Synchro, que é o Sword Soul. Que a gente tem... os novatos pegaram o pack, né? Então a gente tá desse jeito. Piorou um pouco por causa que os TNs precisavam dos links, mas nada que complique muito, tá? Aqui eu usei uma Ogre, duas ocultadoras, dá até pra usar esse deck, né, no evento. E aqui a gente usa 2 Baixia, a gente usa um Ardente, que ele sai poupando carta. Essa carta também sai poupando carta, que é bem interessante. A gente também tem o Draco Enfurecido, que ele bane carta, né? Então, tipo, um monstro ativa efeito, ele bane a carta, mas ele não nega o efeito, tá, galera? A gente tem o Rugido da Nubis Peito, que a gente vai usar o efeito dele de negar quando a gente usa monstro de água, por isso que a gente tem bastante monstro de água aqui também. A gente tem o Grande Espadal, precisa de 2, né? O estrutural que ele dá só 1. Mas o ideal é ter 2, tem que ter 2, cara, desse cara aqui. A gente vai passar pelo Leãozinho, que é o protetor da árvore. A gente tem a Barone de Flor, perceba que todos os decks tem a Barone. A gente vai usar o Espadal Supremo, o Espadal Supremo Sinistro. A gente vai ter esse carinha do Punk, que eu acho bem interessante ter ele, porque a gente consegue passar por ele. Ele dá balsa em cartas, que eu acho bem legal. O Justiceiro também acho bem interessante você ter, porque você vai passar pelo Justiceiro com uma facilidade também. E o Final Sigma também. Então a gente tem 3 boss aqui, na verdade, 3 grandes boss. E são tudo R, tem muito R nesse deck. Mas é um deck bem interessantíssimo, assim. Dragon, eu não quero ter essas cartas aqui, eu não quero ter o Punisher, nem o Final Sigma, nem o dragão do Punk, né? Tem outras opções? Então, tem as outras opções que você pode ter. Você pode colocar mais um Baixia, pode caçar um monstro de nível 8 aqui também, né? Aí você pode... É interessante se achar. Achar algum monstro de nível 10 também, a mais. O nível 10 eu acho mais difícil. Você achar... Posso jogar. Nível 8 é mais simples você achar monstros, né? E aí, de Synchro, cara, tirando esses 3 decks que eu passei com vocês de Synchro, eu não vejo mais nenhum deck tão interessante de Synchro, né? Você possa usar de uma forma efetiva, que seja muito forte, né?
Eu não, de cabeça, assim, eu não lembro. Mas pode deixar aí nos comentários um deck síncrono que você vai utilizar aí no evento. Para finalizar, eu vou usar o deck de Exceed, eu vou usar o deck Castira. Então vai ser esse movimentinho aqui do Castira, né? O que vai me quebrar um pouco vai ser o seu unicórnio A1. Mas aí eu vou ter que colocar esse carinha do trovão. Vamos ver. Mas eu vou jogar com Castira, bem interessante. O Shifter também tá fora, né? Lógico. Óbvio, né? Então, cartas que a gente vai ver sempre aqui. A gente viu lá nos Fusão, a gente não teve cartas similares assim, tão constantes, sem ser o Strapilha. Mas aqui a gente vai ver bastante cartas. Tipo o Zeus e o F0. São duas cartas que a maioria dos decks Exceeds vão fazer. E vão passar por eles, que são muito importantes ter esses cards. Aqui é a Castira, né? Então eu usei um potezinho aqui que tá aqui, o pote dos desejos. Dá pra gente banir carta, então vai ser uma complicação tão forte pra mim. Aqui eu posso pensar em outras cartas interessantes, né? E aí já fiz essa decklist antes. E aqui eu vou usar 2 Big Eye, o F0, como o F0, 2 Big Eye. Vou usar 2 Dragão Metálico, que eu gosto desse dragão porque ele dá burn. Vou usar 2 Dragão Armado, que ele também destrói e bane carta, que é interessante. 3 Shangri-La, 3 Hearts e um Zeus, né? Então é sempre importante ter essas cartinhas aí pra gente, né? Eu acho que ficou bem. Como eu falei, eu vou fazer o reporte ainda da carta, dos 3 decks principais meu, e falar como foi eles, né? Outro deck Exceed é o Triliri com Zou. Né? O Triliri puro não tem como a gente fazer ele puro, né? Mas o Triliri com Zou dá pra fazer e acho bem interessante. Então ficou assim, o deck não ficou muito caro assim por cima, né? Por cima não ficou muito caro. O problema é que você vai ter que ter 2 dessa barragem e 2 dessa carta. Você tem que ter essa carta com o Triliri. Não tem como. Você tem que ter essa carta. Principalmente se você tiver opção T3. É muito interessante. Porque no Triliri tem uma carta banida. Que é muito interessante. Que é a Roshinol. A Roshinol tá banida. Cara, não sei por que banir a Roshinol. Eu tô sendo irônico, né? Eu sei por quê. Porque a Roshinol, porque não sabe, dependendo de quantas matérias ela tiver, ela ataca direto. Então você pode fazer com o Lily Dusk, você consegue facilmente fazer ele 5. Aí você faz 5, aí você usa a Maga Nerfada, que não tá nesse deck, né? Porque não tem a Roshinol. Aí você usa a Maga Nerfada e a Maga Nerfada faz com os Zeus. Aí você faz uns seus de mínimo aí umas 6, 7 matérias fácil com a Roshinol, né? E aí, quando tem a Roshinol, a gente usa o Zodíaco. Então a gente vai usar essa engine aqui, né? Do Zodíaco. E como o único lock que esse deck tem é de Exceed, então não vai ter problema nenhum, né? Igual o Castira. Ele faz lock em Exceed, mas não tem problema. Então a gente vai ter aqui essa formatação. A gente vai usar 3 de todos os passarinhos, que a gente quer ter na mão. A gente vai usar algumas coisas diferentes, como o Fractal aqui. A gente não vai conseguir usar o efeito dos True Brigade, porque os True Brigade faz link, né? Mas a gente vai conseguir fazer algumas coisas, tipo... eu posso jogar ele, jogar o Nerval, e o Nerval pegar uma carta pra mim depois, né? Então eu acho bem interessante. Tem que ter o Nerval. O Nerval ela tem que ter. E aqui a gente vai ter o combo padrão de F0. Tem que ter 2 dessas daqui, porque esse o combo do F0 passa por ela, que ela vai pegar o follow-up pra você, tá? Tem que ter 2 dela, porque ela vai dar bounce na carta que vocês têm. Então, tipo, cartas que entra como ali, você vai dar bounce, então é uma carta muito importante para ter. A gente tem que ter essa carta, porque ela vai escolher uma carta que o oponente controla mágico, armadilha e depois descartar. E aí a gente tem um combinho, né? Do Trizu, né? Tem que ter essa menininha. Tem que ter a Trident. O ideal é ter 2 Trident, né? Mas aí, como não tem como... Assim, eu não vou jogar se eu jogar com o Triliri, eu vou tirar a barragem e a Trident, né? Mas de resto dá pra jogar com o Triliri. E aí a gente tem 2 macaquinhos, tem o gorilão, tem 2 dessa menininha que ela associa uma carta e revive outra. E aí a gente tem o Zeus, todo poderoso Deus. Então o Triliri também é uma ótima opção, vale a pena você montar caso você queira, né? E é um deck, entre aspas, barato. E é um deck com uma vida útil legalzinha. Ele roda no PVP até hoje.
E essa carta aqui, ela é muito forte. Então, tipo assim, se você craftar ela, você não vai perder nada. Porque se você usar decks de vento, essa carta aqui, ela vai parar algumas coisas. Tipo, Flanderiz usa essa carta. Eu acho bem legal. E o último deck que eu fiz aqui foi o deck de Sashimizu, os japoneses, de rodízio de japonês. Aqui é um deck barato, galera. Assim, eu forcei o máximo para ter alguns UR aqui, mas assim, é um deck extremamente barato. E é um deck de OTK. Então, é um deck que ele é muito efetivo em negar a carta, ele entra muito fácil, os monstros dele. Então, tipo, exemplo, essa carta ela entra muito fácil, essa entra muito fácil, essa entra puxando outra carta. Eles são monstros de fogo, então a Rita vincula com eles, então você pode descartar ela mais outro monstro e você traz outra carta. E aqui no Extra Deck tem cartas bem baratinhas no Extra Deck. Vou passar uma por uma aqui para vocês verem. Ó. Tem essa carta. Procura uma delas e é todas as cartas do arquétipo. Mas são 3 dessa, 3 dessa, 2 dessa, 3 dessa, 3 dessa. 2 Ritas se você puder. 2 Nibiru, High Kick, 3 DTT, porque essa carta vai forçar os caras a fazer DTT. Um campo, 3 dessa cartinha aqui que é muito importante ter, porque você vai buscar. 2 Khalid, um Designator. A gente tem um Impermanence, 2 dessa carta e um Julgamento Solene. Aqui a gente tem a baratinha, que ela pode destruir cartas do oponente. A gente dá flip em outras cartas, negação. Aqui é negação também. Destruição, escadinha para os Zeus, outra carta que rouba a ponto de ataque do monstro. Tem a aranha, galera, eu coloquei por opção aqui, mas tem um atirador, o franco atirador, né? Ele é melhor que a aranha, mas a aranha também é bom, porque quando ela vai dando porrada, ela vai aumentando de ataque. A gente tem 2 da embarcação normalzinha, 2 da embarcação maior e 2 do naviozinho, né? E os Zeus. Eu não vou, como eu não estou explicando cada carta aqui, né? Mas é uma carta bem interessante, é um arquétipo bem interessante. Não é caro, tá, galera? Então você pega as cartas principais, né? Quais são as cartas principais? Essa carta aqui, todas as cartas do arquétipo, todos os navios são importantes. Esses 3 caras são extremamente importantes, porque ele é negação, tem um que flipa, tem um que destrói. E aí você vai mudando algumas coisas. Eu não tenho esse cara, eu vou tirar esse cara, coloco outro, né? Então tem esse cara, troco outro. Aqui o bagunça não vale a pena, porque o bagunça ele vai atrapalhar o seu deck. Mas é bem interessantezinho assim, você pode usar esse deck, é um deck bem interessante. Outros deck Exceed que você pode usar também é o Pearl. O Pearl também é um bom deck que dá para você usar, mas acho ele bem carinho para você usar nesse evento, tá bom? E aí, galera, algum desses decks te atraiu? Algum deck você já conhecia? Deixa nos comentários quais são os decks que você vai utilizar. E eu vejo vocês no próximo vídeo, galera. Fui!